Olá, meus caros! Vamos retomar então o nosso conteúdo a respeito de dor, de inflamação e de como essas informações que os pacientes podem nos dar nos direcionam em relação à nossa avaliação. Bom, nós já discutimos que é importante identificar a causa da dor. E para identificar a causa, é importante que a gente entenda os diferentes tipos de dor, tá? Existe a dor à palpação. A dor à palpação é soberana. O que eu quero dizer com isso? Se o seu paciente diz que dói aqui no ombro e você palpa aqui no ombro e existe dor à palpação, lembrando que essa palpação é feita com 3 quilogramas força de pressão, então é a pressão necessária para o leito ungueal ficar completamente pálido, então a gente não pode fazer palpação com cafuné. Então a gente tem que apertar realmente para poder fazer a palpação, tá, gente? Então, se eu aperto e dói no lugar onde eu aperto, então eu tenho que compreender que neste local há uma lesão de tecido. Esse é o primeiro ponto. E no segundo momento, a gente teria que identificar que tipo de lesão é essa, né? E no terceiro momento, tentar identificar a causa dessa lesão. Se, claro, ela tiver como origem uma disfunção do movimento, tá? Se for um trauma, se for uma questão autoimune, aí a gente vai, dentro do contexto, entender isso de acordo com o relato do paciente, com a história, com o diagnóstico médico e outras informações. Mas de uma forma geral, a primeira questão é, quando o paciente fala para você que tem dor, isso é um sintoma, tá? E sintoma, ainda mais em se tratando de dor, que é um sintoma de extrema subjetividade, nós precisamos, no nosso exame físico, tentar encontrar os limites desse sintoma e onde esses limites se transformam em sinais, né? Então, objetivamente, nós utilizamos variadas informações. Então, a expressão facial do paciente é uma coisa que tem na ficha de avaliação e tinha na ficha de avaliação de reumatologia, porque a face do seu paciente te dá percepções em relação às questões emocionais. E a gente já viu como que é importante levar em consideração essas questões emocionais quando a gente faz a avaliação do paciente, né? Então temos também a dor à palpação. Então se eu aperto, se o paciente fala dói aqui, e eu aperto aqui e tem dor aqui, então objetivamente existe uma lesão neste tecido aqui, tá? E aí eu posso direcionar o meu exame físico no sentido de identificar qual o tecido que eu estou palpando que está sintomático, qual é a fase do processo inflamatório que esse tecido está e, em seguida, buscar as questões mecânicas relacionadas, né, a essa dor, ou como consequência, ou como, quem sabe, a causa delas. Então, dor à palpação, eu acho que ficou bem claro. Se eu não sei aonde eu estou palpando, ou se eu estiver palpando no lugar errado, naturalmente eu vou ter informações equivocadas. Então, é muito importante que o fisioterapeuta realmente domine a anatomia palpatória. É importante que vocês saibam a profundidade dos tecidos, saibam quando estão fazendo palpação indireta, saibam a interrelação entre os tecidos. Então eu preciso saber quando eu estou palpando uma face, um ligamento, o ventre de um músculo ou o tendão, né? Isso faz toda a diferença para a gente entender de onde de fato vem a dor. Então o paciente falou para vocês, eu tenho dor no meu joelho. Isso não significa que tem absolutamente nada de errado com o joelho dele. E é isso que eu quero que fique muito claro para vocês. De uma forma geral, as pessoas dão muito valor àquilo que o paciente fala, sem um senso crítico em relação a isso. Então o paciente disse que está com dor no joelho, é a percepção cerebral dele. O cérebro dele está dizendo, o seu joelho dói. Até aí, essa é a informação que a gente tem, né? E eu preciso entender de dor para determinar que tipo de dor é essa, e daí entender o que está acontecendo com aquele corpo. E uma situação que ocorre com muita frequência é o desconhecimento de profissionais da área de saúde desse conceito que eu vou apresentar para vocês agora, que é o conceito de dor referida. Dor referida
E aqui, gente, existe um problema linguístico aqui com essa palavra, porque em muitos casos essa palavra é utilizada da seguinte maneira: ah, o paciente fez referência da dor. Não se trata disso, aqui eu estou trazendo um conceito de dor. Dor referida é um tipo de dor, tá? E não apenas o que o paciente referiu. É claro que isso está embutido. Se o paciente diz que está doendo, automaticamente ele referiu. Mas aqui o referida diz respeito a um conceito de dor. Dor referida é um erro de percepção do córtex sensorial para estruturas que têm a mesma origem embrionária. Disso deriva o fato de quanto mais profundo o tecido lesado e mais proximal, mais difícil o córtex sensorial conseguir precisar aonde é que dói. Então, quando tem o tubo neural, né, que deu origem ao membro, se a dor é muito proximal, o cérebro não consegue mandar a percepção de localização de forma precisa. Então, ele direciona a percepção da dor para uma região. E aí é importante que a gente conheça que regiões são essas. Por exemplo, quando eu tenho uma lesão na articulação glenomeral ou uma lesão no manguito rotador, isso quer dizer o quê? Que são lesões profundas e proximais no ombro. O paciente vai fazer referência, vai referir a dor numa área, e aqui a gente tem nessa figura toda essa área aqui delimitada, rachurada, é a área onde os pacientes têm a tendência de dizer que dói, sendo que a parte escura é a área onde ele vai fazer referência de dor com mais frequência, tá? Então o paciente vai dizer para você, dói aqui, dói aqui. E normalmente o paciente não sabe se a dor está subindo ou se a dor está descendo, tá? Então ele acha às vezes que está descendo, às vezes ele acha que está subindo, ele não consegue precisar, porque o córtex sensorial dele não consegue precisar, tá? É um erro de percepção. E aí eu já atendi paciente com diagnóstico médico de epicondilite lateral, e aí assim, o paciente chegou dizendo para mim que doía por aqui assim, né? E aí o diagnóstico médico é epicondilite lateral. Naturalmente, o meu primeiro movimento é fazer a palpação do epicôndilo lateral e do ventre dos extensores, dos ventres dos extensores comuns do punho. E aí, palpando essas estruturas, eu percebo o quê? Que não há dor nesse local. Como eu disse anteriormente, a palpação é soberana. Então, se o paciente diz que dói o cotovelo, o médico disse que tem epicondilite lateral e eu palpo o epicôndilo lateral e palpo os extensores comuns do punho e não encontro nada, automaticamente eu depreendo que não há nada no cotovelo. É um erro de percepção do córtex sensorial. Então, eu preciso desse conceito para encontrar a lesão, tá? Então, essa área, principalmente aqui anterolateral do braço, é uma área de referência de dor relacionada às lesões, principalmente de manguito. Gente, lesões de glenomeral, elas não são comuns, né? A gente tem fratura de glenomeral sim, em queda, principalmente com a queda com a mão estendida, né? Nessa posição, e isso pode fraturar a cabeça do húmero e acontece com mais frequência em idosos, mas dependendo da magnitude, da violência da queda, também pode afetar pessoas mais jovens, mas isso é raro. A inflamação também por doença imunológica na articulação glenomeral também não é tão comum assim. São quadros específicos e não são muito comuns. Então, na minha prática clínica de 20 anos como professora de fisioterapia reumatológica, eu peguei pouquíssimos casos de doença inflamatória autoimune de glenomeral. Normalmente é muito mais frequente em cotovelo, em punho, mão, né, joelhos, enfim. Então, com muita frequência, as lesões de manguito rotador vão vir com essa referência de dor na face lateral do braço. E aí, o fisioterapeuta tem que conhecer esses conceitos de dor e tem que saber de biomecânica também para direcionar essa avaliação. Então, eu vou primeiro trabalhar com vocês o que eu faria com um paciente que chegou com esse, né, nesse quadro. E eu já recebi paciente com diagnóstico de tenossinovite de Quervain e que não tinha nada no punho também, que vocês vão observar que chega, a referência de dor pode chegar até o punho. Tá? E palpando, não encontrei nada, quando chegou no cotovelo não encontrei nada, e obviamente eu inferi que o problema devia estar vindo
da parte mais proximal do braço, até pelo relato do paciente, porque aí ele vai fazer o relato para você. Aí eu faço esse movimento aqui, ó, e aí olha só, aí vem a dor, viu? Aí dói aqui no cotovelo. Então o paciente, ele é leigo, ele não entende, então ele acha que ele fez esse movimento e esse movimento de alguma forma sobrecarregou o cotovelo e aí ele sente a dor no cotovelo, automaticamente ele entende que o cotovelo dele é um problema. Assim como o paciente que chega para você dizendo que está com dor no joelho, aí ele fala, porque quando eu subo no degrau do ônibus, o meu joelho dói terrivelmente, eu sinto tanta dor no joelho que eu preciso segurar no ferro, naquele ferro de segurar do ônibus para subir, para me impulsionar para cima de tanta dor que eu sinto. Então, o paciente acha que está doendo o joelho, o cérebro diz para ele que está doendo o joelho e ele vai te procurar dizendo que precisa de tratamento para o joelho. O que não pode acontecer é você, como fisioterapeuta, se propor a tratar o joelho desse paciente sem saber de onde que essa dor vem. Isso é muito sério, muito grave. E eu já cansei de ver fisioterapeutas fazendo condutas completamente equivocadas por falta de conceitos básicos em relação à dor e de entendimento de mecânica, de biomecânica articular, gente. Porque essas informações, elas se conjugam entre si, tá? Então, vamos lá voltar no ombro. Aí chegou o paciente, beleza, eu não encontrei nada no ombro dele. Então, automaticamente, eu fui palpar o manguito rotador. Então, primeiro coloca o braço na posição adequada, né? Tirando, abrindo um espaço subacromial para que eu fizesse a palpação do tendão do supraespinhoso. Então, eu coloco o membro nessa posição de rotação interna, com a mão no máximo que o paciente consegue colocar, porque a gente tem paciente que não consegue fazer esse movimento de tanto que isso dói. Por que isso dói? Porque a rotação interna total, ela gera um estresse de estiramento passivo nos tendões rotadores externos. E, obviamente, que se eles estão inflamados, isso vai gerar muita dor, né? Inclusive com risco de ruptura. Então, não forcem. Se o paciente não conseguir entrar nessa posição, coloquem na melhor posição possível para fazer a palpação. E aí, na borda do acrômio, eu vou fazer essa palpação do tendão com esses 3 quilos de força. E aí, quando eu apalpar esse tendão, se ele de fato estiver lesionado, o paciente vai falar, aí ó, doeu aqui, ó, o meu cotovelo doendo. Então ele nem percebe que você palpou no ombro e isso fez a dor no cotovelo, né? Assim, eles não conseguem fazer essa associação. E aí, bom, deu positivo a palpação do ombro, então você já sabe que o problema não é no cotovelo, o problema é no ombro. E aí, tem algumas palpações dentro dessa questão do complexo do ombro, das disfunções do complexo do ombro, que são mandatórias. Então a gente tem um cronograma, digamos assim, de estruturas que a gente palpa em cada articulação em caso de ocorrência de disfunção, de lesão, de condição de saúde, enfim. No ombro, a gente começa sim pelo espaço subacromial, palpação de borda de acrômio para ver se tem bursa, se tem coleção líquida, né? Na crepitação para ver se é uma crepitação grossa ou fina. Com muita frequência a gente tem crepitação fina, que é associada com lesão de manguito, tá? E aí, palpa o tendão, a gente vem para a palpação principalmente do deltoide intermédio. O deltoide intermédio é um músculo muito importante na mecânica do ombro. Por quê? Porque o deltoide intermédio suspende o húmero antes que o manguito rode a cabeça do húmero externamente. Então é uma sequência de eventos. Primeiro, o deltoide intermédio suspende para o manguito girar e aí a gente tem os flexores do braço elevando o braço e os estabilizadores da escápula descendo a escápula e fazendo báscula lateral simultaneamente à flexão ou à abdução horizontal do braço, tá? Então são eventos sincrônicos, digamos assim, então tem que ter essa entrada necessariamente. Então se você vem, né, e palpa a inserção do deltoide intermédio, é recorrente que os pacientes sintam dor nesse tecido, seja porque esse músculo está insuficiente e não está fazendo essa elevação do húmero que deveria, seja por ele estar superativado e fazendo demais essa elevação do húmero e colaborando para o impacto subacromial. Porque, gente, é muito simples a gente pensar assim. Olha só. Eu venho aqui e traciono o braço inferiormente. Eu acho que esse aqui meu dá positivo, vamos ver. Ah lá, deu positivo. Aí eu traciono o braço inferiormente e eu tenho aqui o sinal do sulco positivo.
O sinal do sulco me fala o quê? Que o deltoide intermédio não tem rigidez suficiente para sustentar, para segurar a cabeça do úmero superiormente, para que o manguito rodador faça a rotação externa da cabeça e eu consiga elevar o úmero sem que bata no acrômio simultaneamente a descida e desvio lateral da minha escápula. Então, senti dor à palpação, fiz o sinal do sulco, deu positivo, eu interpreto o quê? O primeiro problema mecânico é a não elevação do úmero pelo deltoide intermédio. Ele não tem rigidez suficiente para isso, ele não está ativando o suficiente para isso, então eu já entendo que eu preciso inserir no protocolo desse paciente exercícios de hipertrofia e de contração concêntrica, de resistência concêntrica desse músculo, para que ele comece suspendendo o úmero, para que o manguito tenha a possibilidade de, estando numa alavanca mais vantajosa, rodar essa cabeça do úmero externamente para que ocorra a elevação do braço, e depois eu vou entrando com as musculaturas posteriores que atuam em sistema de forças acopladas, tá? Então tem uma sequência, a gente vai numa sequência de acordo com a mecânica dos tecidos, de como os tecidos são utilizados. Eu já expliquei para vocês como que, num caso de disfunção biomecânica do ombro, o trapézio superior é um músculo que fica com muita frequência com síndrome de dor miofascial. E por que ele tem essa síndrome de dor miofascial? Porque ele é um rotador lateral da escápula. E quando você tem uma discinesia escapular, um alamento escapular, quando você tem uma insuficiência da musculatura que estabiliza o ângulo inferior da escápula, né, e a borda medial dela, e isso pode ser uma consequência de ajustamentos da lombar e da pelve. Então, se eu tiver uma anteversão pélvica excessiva por um problema num joelho, num pé, sei lá, tá? Então eu tenho uma anteversão pélvica excessiva, tenho uma retração de grande dorsal, de fáscia tóraco-lombar, automaticamente isso vai interferir na posição do meu ombro, né? Porque o grande dorsal é extensor da coluna lombar, mas também é rotador interno do ombro. Vai fazer com que eu tenha escápulas altas e excessivamente abduzidas, né? E de repente em desvio lateral também. E isso interfere em toda a mecânica do ombro, em toda a mecânica. Né, na capacidade contrátil de todos os músculos. Então, quando a gente encontra os tecidos que estão sintomáticos, a gente automaticamente está conversando com a mecânica desses tecidos, porque a gente, sabendo como eles funcionam, a gente sabe como que eles estão sendo machucados. Tá? No joelho, a mesma coisa. Então, aqui eu expliquei na glenomeral, né, então a pessoa tem uma lesão de manguito, e aí tem dor, tem referência de dor na face anterolateral do braço, e você vai fazer essa palpação e não encontra nenhuma lesão naquele tecido, faz a palpação do manguito rotador, encontra a lesão naquele tecido, faz a palpação dos tecidos relacionados. Um dos primeiros sinais clínicos de disfunção do complexo do ombro é a dor em queimação, em ardência, que é característica da síndrome miofascial, que gera essa dor profunda e surda. A sensação do paciente é que é uma dor óssea. Então parece que a coluna está quebrando, parece que as costelas estão quebradas, de tanto que queima e que arde. Então, o primeiro sinal clínico é essa ardência, essa queimação aonde? Na interescapular, no meiozinho da torácica ali. Aquilo arde, queima, é o primeiro sinal de que alguma coisa de errado não está certo com a biomecânica do complexo do ombro. Aí a gente sabe disso, a gente vai palpar o trapézio superior, que a gente sabe que ele fica em sobrecarga nesses casos, a gente vai palpar essa musculatura estabilizadora, a gente vai palpar redondo menor, que com muita frequência, por estar numa situação de tensão muito alta e ser um músculo pequenininho, ele fica com um ponto gatilho muito significativo aqui, posterior de ombro, e aí, na sequência, a gente vai fazer as avaliações das amplitudes de movimento passiva e ativa, da gradação de força, né, da capacidade desses tecidos, para que a gente consiga entender isso tudo e verificar se há necessidade de ver a inter-relação do movimento do ombro com coluna lombar, com coluna torácica, com coluna lombar, com mobilidade facial de coluna lombar, de coluna torácica e de pelve e assim sucessivamente. Então isso traz uma lógica para a nossa avaliação, sabe? Esse entendimento. Ao passo que se você recebeu esse paciente e você não entende nada disso,
e esse paciente fala para você que está com dor no cotovelo e o diagnóstico do médico é epicondilite lateral, você vai lá e vai escolher um recurso para aplicar sobre o epicôndilo, vai pegar e vai fazer exercícios de fortalecimento para esse tecido, sem critério nenhum, sem entender o que está acontecendo, apenas com base no que foi dito e não com base no seu intelecto, no seu domínio, no seu entendimento daquele aparato musculoesquelético e daquela disfunção de movimento que ele vem apresentando. Então, como eu exemplifiquei para vocês, né? O paciente reclamou que foi subir no ônibus e o joelho doeu tremendamente e ele se sentiu tão sintomático, teve uma dor tão violenta no joelho que precisou segurar-se com as mãos para subir no ônibus, tá? Essa é uma queixa muito comum mesmo, tá? O paciente fala que já teve um relato de um paciente internado no Hospital Santa Catarina que a residente, então residente, gente, é um fisioterapeuta já formado, né? A residente me pediu que eu fizesse avaliação nesse paciente porque eles estavam pelejando com esse paciente, que o paciente era um paciente idoso, que não permitia que se mobilizasse aquele membro dele. Ele estava internado por outras questões cardiorrespiratórias, tá? Mas tinha um membro que ele sentia muita dor no joelho e a dor era lancinante e esse paciente não permitia que se movimentasse esse membro inferior dele. E a residente, com os médicos e com os demais fisioterapeutas do serviço, não estavam conseguindo resolver, porque já tinham colocado bolsa de gelo, já tinham colocado TENS, já tinham tentado fazer exercício sem sucesso, o paciente não aceitava o contato, né, o toque, não aceitava a manipulação, e eu fui lá. Eu fui lá ver esse paciente e eu já saí da minha casa antevendo do que se tratava só pelo relato dela, né? E aí eu chegando lá, eu fui obviamente na avaliação do joelho. Então eu fui ver se tinha sinovite, os testes eu já ensinei para vocês, crepitação fina, sinal da tecla, sinal da ferradura para patelofemoral, fui procurar o sinal da onda ou o sinal do globo na tibiofemoral, fui procurar indícios de calor, de dor à palpação em tecido, então eu palpei a borda da articulação, os meniscos, eu palpei os ligamentos colaterais, eu palpei os tendões da pata de ganso, o tendão patelar, o tendão do tríceps sural, eu palpei a inserção da fáscia lata no retináculo lateral, mobilizei essa patela e não consegui encontrar nenhum sinal de inflamação em nenhum desses tecidos. E eu virei para a residente e falei, solicite ao médico um raio-x da articulação coxofemoral. E ela rejeitou. Não, é do joelho. Eu falei, eu preciso ver a articulação coxofemoral. Na verdade, não sou eu que preciso ver, o médico precisa ver, né? Na aula de radiologia eu vou falar sobre isso, porque isso é um diagnóstico médico, né? Então, diga ao médico que este quadro é um quadro de dor referida da articulação coxofemoral e ele precisa investigar a articulação coxofemoral. O problema não está no joelho e as intervenções que vocês fazem nos joelhos não vão surtir nenhum efeito. E aí eu pedi a esse paciente que me permitisse mobilizar o quadril dele, a articulação coxofemoral, e eu fiz uma decoaptação, uma distração dessa articulação, só alonguei a cápsula, porque ele era muito sintomático. Só alonguei a cápsula articular da articulação coxofemoral dele. Então coloquei um braço entre as pernas, o outro sobre a perna de cima da articulação, óbvio que eu queria decoaptar, e fiz esse movimento de abertura da articulação. Então, a articulação coxofemoral, assim, eu fiz esse movimento de abertura, sustentei e repeti essa manobra algumas vezes. Como se trata de um tecido muito rígido, a cápsula é um tecido muito rígido, muito rico em colágeno, o alongamento tem que ser sustentado, né? Eu não posso ter a expectativa de alongar uma cápsula com o mesmo protocolo com que eu alongo um músculo, que isso não teria sentido nenhum, porque a proporção de elastina e colágeno é diferente entre a cápsula e o músculo. Tá? Lembrem-se disso na hora de escolher tempo e quantidade de repetição de manobra. No que diz respeito a isso, eu sempre falo para os meus alunos que se você decoaptou a articulação e não ganhou o movimento, então você não fez o suficiente em termos de força, de manutenção da decoaptação ou de número de repetições. Então, se eu não ganhei, tá errado.
mas para continuar fazendo manobras naquela articulação, porque eu sabia que não era no joelho, eu já sabia que era na coxa femoral, tá? Mas eu não sabia como estava essa articulação coxofemoral por dentro, o que estava acontecendo ali, porque não havia diagnóstico médico. Então, eu não fiz mais nenhuma conduta, porque eu precisava realmente do diagnóstico médico para delimitar o prognóstico e o que podia ser feito em termos de intervenção. Então, eu somente decapitei por causa disso. E eu não me proporia fazer nenhuma outra manobra sem esse diagnóstico, sem saber o que estava acontecendo dentro dessa articulação, porque podia ser um tanto de coisa, gente. Eu sabia que o problema era na coxa femoral, agora qual o problema que tinha, eu não sabia. Podia ser um câncer, podia ser uma necrose vascular, podia ser coisas que podia ser uma infecção, uma artrite séptica, né? Um paciente hospitalizado, idoso, imunossuprimido. Eu não sabia o que era. Eu sabia que era na coxa femoral. Então, como eu não sabia o que era, eu não posso terceirizar a minha responsabilidade e falar, já que eu não sabia, eu quebrei o osso do paciente porque era um câncer, mas eu não sabia porque o médico não deu o diagnóstico. Eu não posso terceirizar a minha responsabilidade, né, em relação àquilo que eu aplico de conduta. Então eu fiz só a decapitação, o paciente teve uma melhora da clínica imediata após as decapitações que eu fiz. Ele referiu imediatamente após a melhoria da dor no joelho e a melhora da movimentação do membro sem gerar aquela dor no joelho. E aí eu fui embora. E aí a residente mais tarde me mandou o raio-x do joelho. Lembre-se que eu pedi para o médico olhar da coxa femoral. Né? E aí ela falou, viu, não tem nada no joelho. Eu falei, mas eu falei que não tinha nada no joelho. Eu não tinha expectativa que tivesse nada no joelho. Diga ao médico, se ele quiser falar comigo no telefone, tudo bem, que a avaliação indica que o problema é na coxa femoral, que ele precisa investigar a coxa femoral. E mais tarde, naquele mesmo dia, ela me enviou o raio-x da articulação coxofemoral e era um processo degenerativo avançado dessa articulação, uma osteoartrite muito grave, muito avançado, que por não uso, por fatores outros, não gerou sintoma anteriormente. Então, a partir do momento que ele ficou acamado, ficou naquela posição muito tempo, sobrecarregando a articulação em semiflexão, ele começou a ter sintoma e ele não tinha sintoma antes, né? Então, como eu falei para vocês, a osteoartrite é uma doença que precisa do exame radiográfico e precisa da clínica também para ter o diagnóstico. E aí fechou-se o diagnóstico de osteoartrite de joelho e a equipe de fisioterapia, de joelho não, de coxo femoral. E a equipe de fisioterapia pôde, então, a partir dali, gerar intervenções, estratégias de intervenção, de tratamento para a osteoartrite de coxo femoral, que estava gerando referência, né, percepção pelo córtex sensorial de dor no joelho. Por que isso? Porque como está aqui, né, nessa figura, as alterações de coxo femoral, e também eu insiro um pouco aqui, gente, as síndromes de dor de trocânter maior, tá? Elas, têm uma tendência a gerar sintoma na região inguinal, ou seja, na virilha, e em toda a face anterolateral da coxa e da perna, até próximo ao maléolo lateral e, sobretudo, né, onde está mais escuro, nos joelhos. Então, gente, vocês vão receber paciente com diagnóstico médico de lombociatalgia e que, na verdade, tem algum problema na coxa femoral ou no trocânter maior, nos tecidos que se inserem acima, no meio e abaixo do trocânter maior. Aí a gente precisa conversar sobre uma questão ética aqui. Porque saber fazer é diferente de poder fazer, né? Então nós não podemos fazer diagnóstico médico. Mas a nossa avaliação nos dá indícios que a gente pode concordar ou discordar, né? Então, nesse caso, eu posso sim falar, avaliação realizada em paciente com diagnóstico médico de... Eu já recebi paciente com diagnóstico médico de dor no joelho. Dor no joelho não é diagnóstico, né, gente? É descrição do sintoma. Com diagnóstico médico de dor no joelho, escrevia desse jeito, ele encaminhou desse jeito, vai receber desse jeito, né? Apresentando quadro de dor no joelho quando da movimentação passiva da articulação coxo-femoral homolateral. Solicito reavaliação e conduta.
Então eu estou dizendo para o médico o seguinte, olha, você me mandou o paciente com né, essa característica, ou com esse diagnóstico, ou com essa condição, eu fiz a minha avaliação e eu estou achando que você podia olhar em outro lugar, porque tem alguma coisa que não está batendo aí, né? Não tem problema nenhum eu fazer isso. Eu não estou dizendo que o seu diagnóstico está errado, você errou, eu que sou certo, você... Não, eu estou, né, trocando informação. Eu não posso fazer um pré-julgamento, gente. A gente não sabe quantos pacientes aquele médico do SUS atendeu naquele dia, o nível de exaustão mental e emocional que ele estava, porque a gente tem essa mania de julgar, né? Ah, ele não tem interesse, ele não se preocupou, ele não foi humanista, ele não botou a mão no paciente, ele não sabe fazer, ele é burro. E às vezes não é nada disso, às vezes o cara atendeu 200 pessoas e naquele caso clínico ele já estava exausto, o paciente não explicou direito, ele já não estava conseguindo raciocinar mais e não olhou, não viu, deixou passar. Quem não comete erros? Eu cometo erro, eu vou continuar cometendo erro. Os meus 20 anos de experiência clínica não me isentam do erro, tá? Lógico que eu erro menos do que eu errava antes, mas o erro faz parte da condição humana, gente. Quando a gente está nesse lugar de querer ser perfeito, é fadado ao sofrimento. Tá? Então, a gente tem que olhar também de forma amorosa para o outro profissional. Eu não sei, não quero fazer julgamento, o que eu me preocupo ali é com o paciente. Então, eu não entro nessa posição de arrogância, de achar que eu sei mais e que eu tô nessa posição de humilhar o outro, de ensinar o outro o que é certo. O que eu faço é mostrar o que eu vi e pedir para que ele veja o que eu vi e emita a opinião dele, tá? E não tem problema nenhum nisso. Tá? Tem que ser respeitoso, tem que ser amoroso, tem que ser gentil e o propósito é o paciente e não o seu ego. Tá? Aí tem gente que fala assim, mas muitos médicos fazem diagnóstico errado e o fisioterapeuta é um clínico muito melhor, ele tem toda a condição de fazer um diagnóstico médico muito melhor. Né? O diagnóstico médico é feito pelo médico. Se você quer ser médico, faça a faculdade de medicina. Se você não quiser que um médico prescreva tratamento fisioterápico, não se meta no ofício dele, tá? O ofício dele é dele, o seu ofício é o seu ofício. E isso é só uma elucubração fantasiosa de um ego que quer se colocar numa situação de importância maior do que é. Porque se o erro do outro te obriga a fazer o correto, então você teria que dizer para mim que quando o lixeiro passa na sua rua e derruba um monte de lixo no chão, você desce lá, corre lá no meio da rua e cata o lixo e bota no lugar certo, porque você é o tipo da pessoa que precisa corrigir os erros da humanidade. E você não faz isso, não é? Então, vamos ser mais humildes, vamos ser mais corretos, vamos oferecer aquilo que a gente quer receber e vamos lembrar que o propósito é auxiliar o paciente e não se elevar e se colocar numa situação de superioridade em relação a absolutamente ninguém, tá bom? Então, gente, como que eu já dei 2 dicas aqui para vocês, como que eu distingo, né, a dor referida de uma dor à palpação. Então, a dor referida ela é evocada pela palpação da estrutura lesada ou pela movimentação passiva da articulação comprometida. Então, eu preciso palpar o tecido, né, lesado ou movimentar passivamente a articulação acometida para que eu consiga reproduzir aquela percepção de dor do córtex sensorial naquela estrutura equivocada que o paciente me relata. Então eu vou lá, né, o paciente falou que tá doendo o joelho, eu fui e fiz a avaliação do joelho, não encontrei nenhum sinal de inflamação do joelho, nenhuma questão que justificasse aquela dor no joelho. Às vezes o paciente faz referência de dor, né? E ele fala, tá doendo a cana do osso, tá doendo. Você não consegue encontrar ali, ainda que você consiga palpar um tendão ou outro inflamado, não justifica o quadro dele, né? Então, assim, o tendão inflamado que dói numa posição onde o tendão inflamado não está sendo estressado, não tem sentido nenhum, né? Então, assim, suponhamos que eu fosse palpar aquele senhorzinho lá no hospital e achasse uma dor à palpação na pata de ganso. Mas ele fala para mim que quando ele mexe a perna, ou seja,
faz a tríplice flexão e a tríplice extensão, ele sente a dor no joelho. Então a dor na pata de ganso não seria reproduzida numa tríplice flexão seguida de tríplice extensão, não tem sentido. Então, se não tem sentido, não é essa lesão que eu identifiquei que está gerando a queixa dele, tá? Então, eu vou lá, movimento essa articulação e aí eu tenho a reprodução do quadro, do sintoma, que é essa percepção equivocada do córtex sensorial, tá? Fiz a palpação das estruturas do joelho, não encontrei nada, fiz a movimentação passiva da coxa femoral e aí eu consigo a reprodução do quadro, automaticamente eu já compreendo que a dor e a queixa, aquilo que fez com que ele procurasse a consulta, é um problema na coxa femoral. Se esse paciente não tem diagnóstico, ele precisa do diagnóstico, porque a gente pode ter situações de doença muito graves que contraindicam determinadas manobras do fisioterapeuta. Então é muito importante que a gente encaminhe esse paciente quando a gente percebe que há alguma coisa de errado ali que não foi vista e que não foi diagnosticada, porque a gente não tem formação nem informação para fazer diagnóstico de exclusão nesse caso. Então, saber que tem um problema na coxa femoral é uma coisa, saber qual é esse problema é outra coisa completamente diferente, tá? A gente pode estar prejudicando muito o paciente quando a gente não faz esse encaminhamento, né? Da mesma forma, bursite trocantérica, eu tenho, ou como eu disse, síndrome de dor trocânter maior, eu tenho uma zona de referência de dor bem grande, bem maior do que a área que delimita ali a inserção, por exemplo, do tendão do glúteo médio, né? Com mais frequência abrange uma área também muito maior, tá? A tenossinovite de De Quervain, vocês vão observar que vai lá da primeira falange, né, do polegar até o cotovelo, sendo que a maior incidência é nessa região da tabaqueira anatômica, tá? Então é preciso palpar ali os tendões da tabaqueira que delimitam a tabaqueira anatômica para a gente ver se ocorre a reprodução do quadro ou não. No caso da bursite trocantérica, eu teria que palpar o próprio trocânter maior acima dele, que é o lugar da bursa, e posteriormente os tendões que se inserem nele, tá? A síndrome das facetas articulares também geram muita interpolação aqui, problemas sérios de diagnóstico. O paciente vem com diagnóstico de lombalgia, o paciente vem com diagnóstico de lombociatalgia, o paciente vem com diagnóstico de hernia de disco. O médico recebe um paciente com essa queixa posterior e ele faz uma ressonância, encontra uma hérnia, ele já acha que aquela dor é da hérnia e aí você vai fazer o exame físico e não encontra, ele não acha aquilo que está no diagnóstico, né? Então aqui a síndrome de dor das facetas articulares lombares, ela pode gerar uma referência de dor até em 2/3 da parte posterior da coxa, né? Sobretudo ali nas sacroiliacas, na altura da emergência do piriforme. Então, às vezes, o paciente vem com diagnóstico de lombociatalgia e não é uma lombociatalgia, tá? Então, isso aqui faz toda a diferença, a gente vai ter que movimentar essa articulação, a gente vai ter que palpar esses tecidos todos. Eu palpei esses tecidos todos, não encontrei nada nessa palpação, não tem nada ali. Então, aí eu entendo que vem das facetas e o paciente vai relatar que a dor só aparece quando faz o movimento de extensão da coluna, de hiperextensão da coluna, tá? A articulação sacroiliaca também tem uma zona de referência de dor muito parecida, né? Vocês vejam aqui que é bem parecido mesmo, fica mais ainda parecendo síndrome de dor trocânter maior, síndrome do piriforme. Então a gente recebe diagnósticos truncados em relação a essa clínica com muita frequência. E a dor, gente, nesse caso, como a gente está falando de dor articular, ela vai vir no movimento normalmente. Então, uma sacroileite mecânica vai gerar a dor nessa região achurada quando o paciente deambula, ou quando ele vai sentar, ou quando ele vai levantar. Dificilmente essa dor vai estar no repouso, a não ser que se trate de uma inflamação muito grave dessa articulação, de uma inflamação de origem imunológica, por exemplo, como acontece na espondilite anquilosante, onde você tem uma sacroileite inflamatória. E aí, nesse caso, dói no repouso, lateja no repouso. Mas normalmente a sacroileite ela é mecânica e dói durante a movimentação, tá? E isso nos fala muito de dor referida. E, por fim, a gente tem aqui o cotovelo de tenista, que
tem esse nome vulgar para epicondilite lateral, que ela vem do cotovelo até mais ou menos a altura do polegar, tá? Então o paciente fala que dói assim, né? E aí você vai ter que palpar as estruturas e encontrar o que, né, em termos de palpação, desencadeia essa percepção equivocada do córtex sensorial. Então, a dor referida é uma condição completamente diferente da dor irradiada. Quando o paciente fala que dói por aqui assim, você tem que ter em perspectiva que isso pode se dever a um pinçamento de raiz nervosa, tá? A grande diferença é que, se for um pinçamento, o relato do paciente, da descrição do trajeto, vai te deixar claro isso. Então, uma vez eu fiz uma consulta online de uma pessoa que estava sentindo dor no braço e ela foi diagnosticada com lesão de manguito pelo médico. E a dor dessa pessoa, eu pedi para ela fazer uma filmagem passando a mão por onde ela sentia dor. E ela fez isso aqui para mim, né? Dói até o dedão, assim. Então, automaticamente, eu vi que aquilo não se tratava de dor referida. E aí eu pedi que ela movimentasse, que inclinasse e girasse a cervical, inclinasse para a direita e rodasse a cabeça para a direita, e isso gerava o agravamento de sintoma. E aí eu pedi para que ela tinha um colar cervical, eu pedi que ela colocasse o colar cervical e ela disse que o sintoma desapareceu. Então aí você vê a diferença entre uma coisa e outra. A dor irradiada é o pinçamento de uma raiz nervosa que vai gerar dor em uma distribuição dermatomérica específica. Quando a distribuição não segue a distribuição dermatomérica, não podemos levar em consideração que seja uma dor irradiada. Vejam como ali na parte posterior da coxa, por exemplo, aquela área de referência de dor não justificaria, por exemplo, se eu encontro uma hernia em L4, né, e o paciente está fazendo referência de dor na posterior ali de coxa, não teria sentido nenhum. Eu não posso achar que é aquela hérnia que está fazendo isso, né? Então, assim, vocês se lembram daquele caso clínico que eu falei para vocês, do paciente que tinha perda de movimento de dorsiflexão de tornozelo e o médico atribuiu isso a uma hérnia de L4? E, gente, né, L4 daria problema na parte interna e não na parte externa. Então ele era L3, L4 a hérnia dele. Então por isso que eu disse que não tinha sentido e eu não adiantei aquela informação naquele momento, porque, né, estava descontextualizado dessa informação aqui. Então, sabendo que não tinha nada a ver, né, uma hérnia de L3, L4 gerar interferência de sintoma na distribuição em que ele tinha, né, que era a partir de Malel, e perda de mobilidade de dorsiflexão, isso não tinha nexo. Por isso que eu fui investigar o tornozelo e não me prendi ao diagnóstico de hérnia de disco que ele tinha. Eu simplesmente ignorei essa informação, porque essa informação não tinha nexo causal com o padrão de dor que ele fazia referência ou com a perda de movimento que ele fazia referência. Então tem que ter um nexo. Então, quando há um pinçamento de raiz, a dor vai seguir obrigatoriamente uma distribuição dermatomérica. Então vai ficar fácil para você. Na hora que a menina passou o dedo nessa região e disse que chegava até o polegar, eu falei, mas isso não é ombro. Isso não é dor referida de ombro. Isso vem da cervical. Isso é C6. Tá? Isso é um pinçamento radicular lá em C6. Então, e ela estava botando bolsa de gelo no ombro. Não ia melhorar nunca. Não ia fazer nenhum resultado. Não ia melhorar nada. E a cervical, assim, cheia de espasmo. E ninguém olhou para isso, né? Então, saber esses melindres faz toda a diferença. Vejam aqui que parte posterior de coxa é S2, S3. Então, quando o médico pega um paciente referindo dor na parte posterior de glúteo e coxa e fala que é uma hérnia de disco de L4, L5, não tem sentido nenhum.
não bate uma coisa com a outra. Como é que eu vou acreditar que uma hernia de L4, L5 vai gerar dor aonde ele não inerva? Onde não tem inervação dessa raiz que supostamente estaria sendo pinçada. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui faz toda a diferença. E aí, assim, ai, professora, meu Deus, mas você vai cobrar isso decorado da gente? Não. Eu sugiro que vocês, na prancheta de vocês, quando vocês forem fazer estágio, e quando vocês estiverem atendendo nessa área de musculoesquelética, você deixa colado no fundo isso aí. Você levanta a sua ficha de avaliação e dá aquela olhada bacana, porque o próprio uso, né, dessa informação, a própria aplicação dessa informação nos quadros clínicos vai fazer com que vocês automaticamente guardem essas informações. A gente vai guardando conforme for utilizando, né? Porque decorar apenas, pura e simplesmente, a gente não fixa, né? Com o tempo acaba se perdendo. Mas é importante que vocês tenham em mente que dor irradiada dói longe, né, da onde está ocorrendo o pinçamento, mas numa distribuição dermatomérica fixa, específica. Tem um fator de pinçamento, a gente não sabe qual. Então, quando você fala, síndrome do túnel do carpo, então tem um fator de pinçamento. Quando você fala cervicobraquialgia, tem um fator de pinçamento. Quando você fala lombociatalgia, tem um fator de pinçamento. Mas isso não especifica qual é esse fator. Pode ser um tumor, pode ser um processo degenerativo que reduziu o espaço da articulação e gerou o pinçamento. Pode ser espasmo, gente, espasmo muscular, dependendo da gravidade dele, pode pinçar raiz também, tá? Então, pode ser um tanto de coisa que acontece. Às vezes a pessoa, no caso daquela menina que eu contei pra vocês, ela teve uma colisão dianteira. Então, na colisão dianteira, quando você está dirigindo, você tem uma colisão dianteira, você tem um chicote cervical, tá? A colisão traseira, a primeira cabeça vai para trás e depois ela chicoteia para frente. Na colisão dianteira, a primeira cabeça vai para frente e depois ela chicoteia para trás. Então, isso faz diferença, né? Então, ela teve uma colisão dianteira, ela bateu o carro dela na traseira de um outro veículo e ela teve um chicote cervical e começou a desenvolver esse quadro de dor no ombro, né? E não foi imediato, não. Ela foi dormir, ficou com aquele desconforto na cervical. No dia seguinte ela acordou, já sem conseguir se movimentar, com ânsia de vômito, de tanta dor que ela estava sentindo. Foi ao médico, com dores horríveis no ombro, parte anterior do braço, e foi diagnosticada com uma lesão no ombro, né, com lesão em manguito, enfim. Começou a fazer uso de anti-inflamatório e gelo e não conseguiu controlar o sintoma com isso, porque o problema era a inflamação e o chicote, o espasmo muscular da musculatura da cervical. Então o anti-inflamatório até melhora a dor e a inflamação no tecido que sofreu o estresse por estiramento, mas não resolve o espasmo muscular protetor, né? E o espasmo muscular protetor, nesse caso, ele vai ser muito vultoso, muito significativo, e isso pode sim gerar o pinçamento da raiz. Era uma menina nova que tinha espaço entre as articulações, então a cervical dela não tinha um processo degenerativo, não tinha hérnias também, né? E não houve uma formação de hérnia com esse trauma, tá? Mas o espasmo muscular, dependendo da magnitude dele, ele pode sim gerar pensamento radicular. Então, aqui a gente conjuga também, quando o paciente está falando de dor, a gente tem que ver se tem sinovite, como eu falei para vocês, se tem edema periarticular, tem que procurar os sinais, tem que buscar essas informações e conjugar essas informações. O paciente falou que está com dor no joelho, eu tenho que procurar esses sinais no joelho. Não tendo esses sinais do joelho, aí eu vou ter que aplicar a palpação e os meus conceitos de dor referida e dor irradiada para discernir o que é o que.